quando Isaac ele vê a dificuldade diante dos seus olhos, a primeira reação que ele tem é querer fugir do problema. Fala para aquele que está ao teu lado: fugir do problema não resolve, tem que enfrentar. Agora, quando ele se programa para fugir, quando ele começa a querer colocar em prática o seu plano e não o plano de Deus, porque o plano de Isaac era descer ao Egito. Quando ele pensa em descer ao Egito, Deus intervém na história de Isaac. Deus entra em ação. Ele projetou ir para o Egito. Deus falou: eu não vou deixar ele descer ao Egito. Eu não vou deixar ele ir para o Egito, porque ele vai cometer um grande erro. Por que Deus não queria que Isaac descesse ao Egito? Nós vemos que Deus não queria porque quando Isaac ele programa aí, diz aqui que o Senhor apareceu para ele. Apareceu-lhe o Senhor, no verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, mas habita na terra que eu te mostrar, o que eu te disser. Talvez você está questionando: por que Deus não queria que Isaac descesse ao Egito? Porque Deus não queria que Isaac cometesse o mesmo erro que o seu pai Abraão cometeu. Deus não queria que ele cometesse o mesmo erro e fracassasse como seu pai fracassou ao descer ao Egito. Quando Deus chamou Abraão, pai de Isaac, para ir para uma terra que ele não conhecia, Abraão teve diante da mesma circunstância que Isaac teve. Quando Abraão chega na terra que Deus falou que era para ele peregrinar, Abraão levou um choque. A terra era seca, a terra estava com fome e não estava chovendo. E o próprio texto aqui mostra isso para nós, que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Isaac estava experimentando o mesmo que o seu pai experimentou. Quando Abraão vê a terra seca, ele nem ora, ele nem consulta a Deus, pega a família, pega os seus servos, pega o seu rebanho e vai para o Egito fugindo da seca. E sabe o que aconteceu com Abraão quando ele desceu para o Egito? Primeira coisa que Abraão fez, o amigo de Deus, o pai da fé, foi mentir. Chegou lá, mentiu. Ao mentir, quase perdeu a esposa. Só não a perdeu porque Deus entrou na história dele, deu livramento. E ainda quando voltou do Egito, trouxe problema, porque do Egito ele trouxe Agar, e Agar é problema para Abraão até os dias de hoje, na sua descendência. Olha o resultado de descer ao Egito. E uma palavra que me chama a atenção, quando Deus diz: não desça ao Egito, mas fica da terra que eu te disser. E qual era a terra que Deus queria que Isaac permanecesse? A terra que estava com fome e a terra que estava seca. Mas era o lugar da vontade de Deus. Era o centro da vontade de Deus para a vida de Isaac. Era uma terra seca, era uma terra que estava padecendo com fome, mas era o lugar que Deus queria. E esse lugar que estava com fome, que estava seco, estava em cima e não embaixo. Como que estava em cima, pastor Eliel? Porque se não tivesse em cima, Isaac, quando se propusesse a ir para o Egito, Deus não diria para ele: não suba ao Egito. Mas Deus disse: não desça ao Egito. Se Deus falou que não desça ao Egito, indicava que ele estava em cima. E ir para o Egito significava descer. Sair da terra da promessa indicava que ele iria descer. E Deus não queria que ele descesse para o Egito, porque seria problema para ele. Ouça o que eu vou falar para você nesta hora. Onde Deus te colocou, fique. Onde Deus determinou que você esteja, fique. Porque é o centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está em cima e não embaixo. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E toda vez que você quiser sair, você vai descer. Então eu te digo: não desça, fique no centro da vontade de Deus. Quantos vão ficar em cima? Levante a mão e dá glória. Quantos vão ficar em cima? Levante a mão e dá glória. Não desça, não desça. Fique no lugar que Deus está te determinando que fique.
Deus disse: não desça, fique no lugar que eu estou te mostrando. Mas é terra seca, em lugares secos, em lugares difíceis, é o lugar ideal para Deus realizar grandes milagres em sua vida. Quanto mais difícil for o lugar, maior será a manifestação do poder miraculoso de Jesus em sua vida. Quantos estão enfrentando tempos de dificuldade? Que deixa eu ver. Você está enfrentando tempos de dificuldade? Continue com a sua mão levantada. Quanto maior a dificuldade que você está enfrentando, maior será o milagre de Deus em sua vida. Vou falar mais uma vez porque você parece que não entendeu. Quanto maior for a dificuldade da tua vida, maior será o milagre que Deus realizará em você. E eu creio que vai começar agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante a mão e recebe o milagre de Deus. Recebe o milagre de Deus. É o tempo que Deus vai firmar promessa para você. É o tempo que Deus vai mudar a tua história. É o tempo que Deus te levantará. É o tempo que Deus marcará a tua vida. Deus falou com Isaac: não desça, fique na terra que eu te mostrar, que eu te disser. Deus estava querendo firmar promessas para ele. A única condição para a promessa de Deus é a obediência. Quantos querem promessa de Deus? O segredo para você ter promessa de Deus é você obedecer à voz do Senhor. Se você não obedecer, você não vai ver as promessas. Mas se ouvires a palavra do Senhor Deus e guardar o seu mandamento, Deus firmará promessas em sua vida. Quando Deus falou: habita na terra que eu te mostrar, não desce para o Egito, ouve a minha voz, obedece a minha palavra, como seu pai Abraão obedeceu. No versículo 3 Deus diz: peregrina nessa terra, porque se você peregrinar, eu firmarei promessas em sua vida. Se você permanecer, eu vou firmar promessas em sua vida. E nós vamos ver quais as promessas que Deus firmou para a vida de Isaac e qual relação ela tem com as nossas vidas. Deus firmou promessa em tempo de dificuldade. Nos dias difíceis que você está vivendo, Deus firmará promessas em sua vida. Queira o diabo ou não, Deus firmará promessas em sua vida. Deus falou: peregrina nessa terra. Em primeiro lugar, eu serei contigo. Fica nessa terra e eu serei contigo. Primeira promessa de Deus, a confirmação da presença de Deus em nossa vida. Deus está dizendo: eu serei contigo. E você entende a profundidade disso? Quando Deus estava dizendo eu serei contigo, estava dizendo que ele estaria com Isaac todos os dias da vida dele. Deus enfrentaria com ele as batalhas da vida dele. Deus ajudaria ele a transpor os obstáculos. Deus daria condição dele prosperar naquela terra seca. Deus está dizendo: eu serei contigo. E eu vejo o poder da presença de Deus na vida de um homem. Quando Deus está na vida do homem, é impossível um homem ser um derrotado. Não conheço alguém que Deus é na vida dele que seja fracassado, pastores. Não conheço alguém que tenha Deus na vida dele que seja um Zé Ninguém. Não conheço alguém que tenha a presença de Deus na vida dele, que Deus falou: eu sou contigo, que ele seja alguém destruído ou abatido. Todo homem que tem Deus em sua vida é um grande vencedor. Você tem convicção da presença de Deus em sua vida? Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu serei contigo. E sabe o que isso significa? Significa que a presença de Deus garantiria para a vida dele, não só para ele, mas para nós também, alguns benefícios. Veja comigo Isaías
41, versículo 10. Não temas, porque eu, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão.